eu vou tentar explicar mais ou menos em palavras o que são os agentes de IA, mas eu tenho certeza que vai ser mais fácil através de exemplos. Então, os agentes são programas automatizados que podem realizar tarefas de forma independente usando inteligência artificial. Eles podem ser personalizados para diversas funções, como atendimento ao cliente, automação de marketing, análise de dados, e, enfim, os agentes são capazes de aumentar muito a nossa produtividade, que é exatamente o que a gente vai abordar hoje. Tenho certeza que com os exemplos vai ficar mais claro, então, seja na pedagogia, seja na contabilidade, a gente consegue, através de agentes, personalizar o ChatGPT, personalizar o Claude ou o Gemini, e fazer com que eles entreguem resultados muito mais personalizados, resultados muito mais calibrados para as nossas demandas e não respostas genéricas, que é o que talvez a maioria de vocês já tenham experimentado utilizando o ChatGPT. É legal dizer que se vocês procurarem na internet, a maioria das coisas relativas a AI agents vão estar muito ligadas à programação, muito ligadas a questões técnicas. Então, é necessário aplicar frameworks como o LangChain ou o CrewAI, são frameworks que usam Python para aplicação de agentes. Existem hoje outras ferramentas para quem quiser saber, especialmente essa chamada Flowise, que não necessita exatamente de programação, mas ainda são complexas. Então, a gente não vai tratar de nenhuma dessas ferramentas no dia de hoje e nem durante o nosso curso completo de AI Agents. A gente vai mostrar apenas como a gente consegue utilizar a loja da OpenAI, a loja dos GPTs, para criar agentes da maneira mais simples possível, de uma maneira que não exija nenhum conhecimento técnico e ainda assim que apresentam resultados excelentes. Qualquer um de vocês vai conseguir utilizar e aplicar. Então, sem mais delongas, vou mostrar aqui uma apresentação para vocês para tentar responder o que são, afinal, esses AI Agents e por que eles são tão importantes, o que eles fazem, o que se diferem de uma utilização comum da inteligência artificial. Então, vamos lá. Todo mundo aqui, imagino que já deve ter utilizado o ChatGPT alguma vez na vida e deve estar acostumado a essa interação básica, onde você tem um usuário, aqui nesse caso sou eu, que vai fazer uma pergunta ao ChatGPT ou ao Gemini ou ao Claude, enfim, a um chatbot. Esse chatbot ele é genérico. Então, se eu pergunto, por exemplo, quem foi o Einstein, quem foi Albert Einstein, o ChatGPT vai dar uma resposta genérica, assertiva, porém genérica. O Albert Einstein foi um físico teórico alemão, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, conhecido por desenvolver a teoria da relatividade, etc, etc. Essa resposta e todas as que eu vou mostrar aqui foram extraídas direto do ChatGPT. Legal, interessante, ele respondeu a minha pergunta. Como é que eu conseguiria fazer para que o ChatGPT me desse uma resposta um pouco mais personalizada, um pouco mais específica, de acordo com o que eu desejo? É o que a gente chama de engenharia de prompt. Quem não sabe o que é engenharia de prompt, a gente também tem um curso, junto com a Anguera, sobre como fazer engenharia de prompts, um curso introdutório de inteligência artificial generativa. A gente não vou adentrar aqui na engenharia de prompts, mas deixem aí nos comentários quem quiser saber mais sobre isso, porque a gente também tem um conteúdo preparado para isso, tá? Então, o que eu poderia fazer? Dar mais instruções para o ChatGPT. Então, ao invés de simplesmente perguntar quem foi Albert Einstein, eu poderia dizer: explique de forma clara quem foi Albert Einstein para um adolescente curioso por ciência. Então, eu quero que ele explique de uma maneira simples. Use o tom amigável e simples, inclua uma breve introdução sobre a vida, onde e quando nasceu. Então, eu estou dizendo para o ChatGPT como eu quero que ele estruture a resposta dele e por aí vai. Vou dando um monte de informação para ele para que ele mude a resposta e dê uma resposta talvez mais qualificada para o meu desejo.
E aqui ele me responde: foi um dos cientistas mais importantes de todos os tempos, conhecido por mudar a forma como entendemos o universo. Enfim, ele já me dá uma resposta um pouco diferente. Então, na medida que eu melhoro o meu prompt, que eu dou mais informações no meu prompt, explico qual é o tom de voz que o ChatGPT deve utilizar, qual é o formato que ele deve entregar a sua resposta, eu vou ter uma melhor interação. No entanto, é difícil a gente gerenciar prompts. Então, existem algumas ferramentas de gerenciamento de prompts que a gente consegue salvar prompts para reutilizar eles depois, mas nenhuma delas é muito boa. Fica difícil você gravar um prompt e reutilizar um prompt em situações diferentes. Muitas vezes, usar prompts não é algo muito maleável, muito fácil de gerenciar. Além disso, muitas vezes a gente tem uma conversa no chat GPT, imagino que alguns de vocês já devem ter passado por isso, digam aí nos comentários, de você ter uma conversa onde você explica tudo o que você quer, você tem uma ótima interação com o chat GPT, e aí, beleza, passou um tempo e você precisa resgatar essa conversa, mas a própria interface do chat GPT não facilita muito que a gente consiga resgatar essas conversas, consiga ir ali atrás e voltar a conversar e aproveitar aquele contexto todo que a gente criou numa conversa específica, num histórico específico. Então, a gente muitas vezes acaba perdendo essas conversas e é um problema, porque talvez uma das coisas mais importantes da IA é automatizar tarefas repetitivas. Então, vamos supor que você criou uma conversa onde você explicou uma tarefa que você faz, você deu um monte de instrução para o ChatGPT, ele te deu a resposta que você precisava, daqui a uma semana você tem uma situação parecida com essa, e aí você precisa procurar essa conversa e você não acha, enfim, fica difícil da gente conseguir, de fato, tornar essa automatização algo reutilizável. Então, imagine se a gente pudesse transformar esses prompts, essas instruções ou essas conversas em chatbots especializados. Se a gente saísse desse campo de simplesmente conversar com um chat GPT genérico e criar um chat GPT especializado para uma tarefa específica que a gente queira ou para diversas tarefas específicas que a gente queira e consiga facilmente acessar esses chatbots especializados. E é justamente isso que são os AI agents, como personificações de prompts. Aqui a gente sai do nosso robozinho genérico e vamos para o nosso Umpa-Lumpa, que vai ser o exemplo que a gente vai dar aqui hoje para vocês personificarem um AI agent, que é justamente uma espécie de personificação de prompts, personificação de instruções. Então, os AI agents, eles personificam instruções em especialistas que se comportam de acordo com as especificações que a gente for dar. Então, diferente de prompts, a gente consegue, através da GPT Store, através dessa ferramenta que a OpenAI criou dos GPT Agents, a gente consegue criar as instruções que depois a gente vai conseguir falar com chatbots que vão personificar isso. Esses chatbots, eles vão ter personalidade, eles vão ter objetivos, eles vão ter entregas esperadas e a gente ainda por cima vai conseguir dar exemplos de base de conhecimento que podem ser documentos do Word, podem ser PDFs da sua empresa, PDFs de livros ou mesmo planilhas. Tudo isso pode compor um especialista que é um agente, que é o que a gente vai mostrar hoje para vocês. Então, a gente sai de uma interação genérica e passa a ter uma interação muito mais otimizada, muito mais personalizada. Eu posso criar, por exemplo, um especialista em atendimento ao cliente, planejamento de marketing, um especialista disso, um especialista daquilo. E como sempre é muito mais fácil a gente mostrar isso através de exemplos. Então, vamos voltar para aquela história que eu estava falando de quem é o Einstein. Agora a gente está na nossa história com agentes, né? Então, eu tenho aqui um usuário que pode fazer essa mesma pergunta. Quem foi o Albert Einstein? Esse usuário, ele é esperto, ele sabe que através de agentes a gente consegue ter respostas muito mais personalizadas. E aqui, para quebrar um pouco o gelo com vocês, eu criei um agente do João Gomes.
Então, não sei se vocês conhecem o João Gomes, imagino que muitos de vocês devem conhecer. Eu vi que tem gente do Nordeste, com certeza conhece o João Gomes, que é um grande artista. Então, o que eu fiz para demonstrar para vocês como é possível que a gente consiga, inclusive, incorporar uma maneira de falar através de um agente? Eu criei um agente que se comunica como o João Gomes, que tem um tom de voz do João Gomes, que se baseia nas letras de música, que se baseia nas entrevistas do João Gomes, para falar como ele. Então, quando eu digo quem foi o Albert Einstein, eu não tenho mais, não sei se vocês lembram das respostas que a gente teve agora há pouco, eu não precisei fazer nenhum tipo de prompt engineering, não precisei melhorar nada aqui, falar tom de voz, nada, basta perguntar quem foi o Albert Einstein, que eu tenho uma resposta. Rapaz, sobre Albert Einstein, esse aí foi um gênio da física, né? Conhecido pela famosa teoria da relatividade e por aquela equação E igual a mc ao quadrado. Ele revolucionou muita coisa no entendimento da ciência, principalmente sobre o tempo e o espaço. Agora, se tu me perguntar mais detalhes técnicos, já complica para o lado de cá, viu? Não manjo tanto dessa área, mas sei que o cabra era danado de inteligente. Então, aqui a gente tem o João como se fosse uma emulação, mesmo que caricata, do João Gomes falando. Isso aqui eu simplesmente fui lá e perguntei para um agente que eu criei do João Gomes, com todas as instruções, eu vou mostrar mais sobre isso já já para vocês, e eu tenho aqui essa resposta super personalizada, mesmo sem dar nenhum input específico, nenhum prompt engineering sobre como eu gostaria dessa resposta. Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Então, eu também fui aqui para o agente do João Gomes, essa fotinha aqui não dá para ver direito, mas é um João Gomes robótico que eu fiz para ser a capa desse agente. Então eu pedi, faça uma receita de bolo, pedi para o agente do João Gomes. Isso aqui é uma conversa do ChatGPT, e ele me diz, oxe, vamos lá que eu te ensino a fazer um bolo daquele jeito. Não precisa complicar, é receita simples e boa, que nem aquele amor arretado de verdade. É muito bom, né? Então, ele está aqui cumprindo a instrução de fazer um bolo, mas ele está se comunicando como o João Gomes. É claro que essa é um exemplo jocoso, um exemplo engraçado aqui para mostrar para vocês, mas que demonstra bem como que através de um agente a gente consegue mudar fundamentalmente a maneira como o ChatGPT responde. Ele vai aqui, me dá todos os ingredientes. Primeiro, tu pega uma tigela e bate os ovos com açúcar até formar um creminho. Então, todas as palavras que ele usa estão dentro aqui de um léxico, dentro de uma personalidade que poderia ser associada ao João Gomes, que a gente extraiu para conseguir criar esse chatbot especializado. E pronto, o bolo está feito. Agora é só chamar a turma para comer, que nem a gente faz nas vaquejadas, no clima de festa e alegria. Bom apetite, viu? Então, uma interação totalmente diferente. No curso de AI Agents eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso, como extrair uma personalidade através de textos, e essa personalidade pode ser uma marca, pode ser um autor, pode ser os seus próprios textos. Então, você pode usar isso, seja para criar textos para você mesmo, para criar isso para conteúdo para suas redes sociais, para você criar conteúdo para o seu site. Então, sair desse campo de respostas genéricas para, de repente, você ter respostas do ChatGPT que parecem com você ou parecem com quem você quiser. Para dar mais um exemplo de marca, eu posso perguntar a mesma coisa, quem foi o Albert Einstein, mas nesse caso, para o Roxinho, o amigo financeiro. Esse é um outro exemplo, esse exemplo também está no nosso curso, do Roxinho, que é uma espécie de chatbot do Nubank. Ele foi treinado segundo a maneira de se comunicar nas redes sociais do Nubank. Então, essa mesma pergunta vai ter de novo uma resposta diferente, porque agora eu estou falando com o Roxinho, não mais com o João Gomes, nem com o ChatGPT genérico. Então ele fala, Albert Einstein foi um dos maiores gênios da ciência. Ele é conhecido principalmente pela teoria da relatividade, que revolucionou a maneira como entendemos o universo. Já imaginou? O Nubank tem muito essa coisa de fazer essas perguntas retóricas. E aí ele fala, além de ser um cientista brilhante, Einstein também defendia causas sociais e a paz mundial, sendo uma figura super inspiradora tanto na ciência quanto na vida pessoal. É como se ele tivesse inovado no jeito de ver o mundo, assim como o Nubank faz ao simplificar as finanças. Dá para dizer que Einstein foi uma verdadeira revolução, assim como a tecnologia financeira, que está sempre mudando as regras do jogo para melhor. Coraçãozinho, inovação, ciência, com o Nubank é possível. Então, viram, com esse
roxinho, um amigo financeiro, tudo que eu falar com ele, ele vai responder como se fosse o Nubank, através dos vieses, através da lente do Nubank. Então, eu vou mostrar aqui na prática para vocês, abrir aqui o ChatGPT. Então vejam, aqui quando eu entro, eu já estou direto no roxinho amigo financeiro, você é o bot do Nubank, que foi criado por mim, vocês veem aqui, Floriano Siqueira Varejão, e eu posso falar qualquer coisa. Por exemplo, vamos vamos falar sobre o Natal. Então, beleza, peguei uma coisa qualquer e se eu falar isso diretamente para o ChatGPT, ele vai falar o Natal é uma época de uma festividade cristã que acontece no dia 25 de dezembro, etc, etc. Aqui ele fala, olha, o Natal é um momento de celebração e também é uma ótima oportunidade para refletir sobre as finanças de fim de ano. Porque esse é o tema principal do Nubank. Que tal algumas dicas para curtir as festas sem comprometer o bolso? E ele já me dá ideias de como enfim, cuidar das minhas finanças no Natal. Tudo que eu falar, ele vai levar para esse campo, porque eu não estou falando mais com o ChatGPT, eu estou falando com o Nubank, e o Nubank fala sobre finanças. Tá? Isso é incrível. Isso aqui, se eu pedir para ele fazer um post, se eu pedir para ele reagir a uma notícia, se eu pedir para ele fazer um roteiro de videoaula, tudo ele vai usar, não apenas as palavras que o Nubank usaria, mas também ele vai buscar e através das temáticas que o Nubank mais faz. Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque a gente vai aprofundar mais isso no nosso curso de AI Agents. O que tem por trás disso? Então, eu vou aqui em Editar GPT. Para quem nunca viu essa tela, a gente tem no próprio YouTube essa videoaula. É uma live também gratuita, feita pelo Templo, se eu não me engano, foi feita pelo Herman, fundador do Templo, sobre como usar os GPTs. Então, ele explica todas essas etapas, como preencher cada uma dessas coisas. Na superficialidade, né, no curso de AI Agents, a gente se aprofunda muito mais. Então, aqui eu digo quem é esse chatbot, roxinho amigo financeiro, a descrição e as instruções. Então, a gente tem que pensar que cada um desses GPTs, eles são como especialistas. Eles são como pessoas que são muito, muito boas em fazer uma determinada coisa. Nesse caso, imitar o Nubank. Então, aqui eu vou dar todo um contexto, um conjunto de instruções para que a inteligência artificial consiga entender a personalidade e os objetivos e os tipos de interação que esse chatbot vai ter. Então, eu digo aqui qual é o objetivo: oferecer suporte financeiro, dicas práticas de educação financeira, amigável, etc. A personalidade, então, ele é amigável e acessível, ele é educativo, dá suporte, ele é inovador e moderno. E eu dou vários exemplos de interação possíveis que esse chatbot pode ter com o usuário. Então, de segurança financeira e entre outras. Aqui, se vocês podem ver que, assim como para a gente, o ser humano, a melhor maneira de você aprender através de exemplo, a mesma coisa para a IA. A gente tem que lembrar que a IA são modelos estatísticos. Embora ela pareça inteligente, ela na verdade está sempre fazendo cálculos estatísticos. Então, se você mostra um padrão para ela, ou seja, mostra alguns exemplos, ela vai tender a conseguir entender muito rápido qual é o padrão, o que tem por trás desses exemplos, aprender com eles e depois reagir e criar uma coisa nova. Então, aqui eu mostro o usuário falando: roxinho, como eu posso me proteger de golpes financeiros? E aqui uma possibilidade de resposta. O usuário fazendo dicas para economizar dinheiro e uma possível resposta, etc, etc, etc. E mostro também algumas características desse agente, do estilo de comunicação, atitude e o que ele faz também. Né? Então, aqui que ele deve se comunicar exclusivamente utilizando a base de conhecimento, que eu vou mostrar já já para vocês, dou um passo a passo de cada uma dessas interações, e vocês devem estar pensando: meu Deus do céu, como é que eu faço isso tudo? Como é que o Floriano deve ter passado 6 meses para conseguir produzir todo esse texto? E é esse que é o mais incrível, que talvez vocês vão encontrar no nosso curso de AI Agents, é que eu não escrevi nada disso. Porque esse que é o mais interessante da inteligência artificial. Eu criei agentes que criam agentes. Então, no nosso curso, vocês vão ter acesso a 2 agentes
que os dois juntos, basta dar uma descrição muito simples que ele vai produzir tudo isso para mim e eu vou ter um agente, um chatbot bonitinho, com todas essas informações, onde o próprio ChatGPT vai fazer para mim. Então, hoje, quando eu preciso criar um agente, assim, em 5 minutos, ele já está pronto, só escrevo rapidamente, peço para o ChatGPT, peço para o agente que cria agente, esse agente vai me fazer algumas perguntas e a gente vai ter como resultado todas essas instruções que vocês viram. Vocês podem reparar que aqui também eu tenho toda uma base de conhecimento. Então, no nosso curso eu vou mostrar para vocês como extrair uma personalidade através de um conjunto de textos, como extrair um tom de voz através de um conjunto de textos. Tudo isso viram documentos que vão estar dentro dessa base de conhecimento para também servir de informação para que o Roxinho, o amigo financeiro, e esse nome Roxinho, amigo financeiro, foi também a própria IA que criou, possa saber como se comportar. Preciso que vocês consigam entender aqui que a gente sai de um mundo, de uma interação muito primária com o ChatGPT, onde você fala alguma coisa com ele e ele te responde de um jeito genérico, ou a gente passa horas e horas e horas e horas e horas pensando em como explicar exatamente para o ChatGPT como é que ele deve responder. A gente sai desse mundo para um mundo onde eu consigo criar toda uma personalidade para uma marca, para um chatbot, que pode ser respondendo como uma marca, como por exemplo o Nubank, e através disso eu posso sempre pegar aqui e ter uma interação com esse Roxinho amigo financeiro. Então, beleza, preciso fazer, por exemplo, uma postagem para o Nubank, vou lá, simplesmente venho aqui e acesso aqui no canto, nas conversas aqui. Todos esses aqui são agentes, todos eles, a maioria deles fui eu que criei, cada um faz uma coisa diferente. Eu posso entrar em qualquer um deles, entrar aqui e eu sempre vou poder falar com o Roxinho e ter os resultados que eu quiser.